Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, estamos de volta mais uma vez para o segundo bloco desta Super, Hiper, Mega, Ultra, Master Blaster, dentro do tema unção. No primeiro bloco nós falamos a respeito da definição de Jesus como Cristo, e aí descobrimos então que Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas significa o ungido, né? Falamos a respeito da obediência que guarda a unção, que protege a unção. E agora, no segundo bloco, nós vamos dar uma atenção especial aqui. Nós falamos a respeito do espírito do anticristo. Então, para a gente ser democrático, como eu comecei o primeiro bloco com o Paulinho, então eu vou começar esse segundo bloco com o Ilcinho, para a gente tocar a respeito desse assunto. Will, vamos com as iniciativas aqui, então. Quando nós estamos falando, é interessante isso que nós falamos no último bloco, né? Porque nós falamos a respeito do que é o Cristo, né? Então, ou seja, nós estamos falando unção. E aí, é interessante porque quando nós vamos pegar lá em 1 João, no capítulo 2, nós vamos ver a respeito de um bloco chamado Anticristo. E aí ele começa a falar a respeito de algo que muitas vezes nós tiramos o texto do contexto para dizer algo. E eu não sei, talvez você já deva ter ouvido falando assim, mas olha, no versículo 27, diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanecei em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. E aqui, muitas vezes, e eu já ouvi isso diversas vezes, pessoas falam assim, então eu não preciso ter o ensino da palavra. E tiram esse texto completamente da palavra. Só que nós vamos nos esquecer que, na verdade, João, ele aqui, numa palavra que o Paulinho gosta sempre de utilizar, e faz tempo que ele não utiliza, que é a perícope, aqui, literalmente, ele está falando o seguinte, olha, o espírito do anticristo, se você pegar os versículos anteriores, a partir do versículo 18, ele vai falar, olha, vai vir o espírito do anticristo, o anticristo ele é contrário à unção. Olha o que ele fala aqui no verso 20, né? Ele fala assim, vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. E aí esse texto ele vai citando a respeito de tudo aquilo que se levanta contra a unção, ou seja, o anticristo. E aí é o ponto, porque quando nós tiramos o texto do contexto, nós vamos entender o seguinte, então eu não preciso que ninguém me ensine nada. Não, ele está falando o seguinte, olha, existe uma unção sobre a sua vida, e essa unção vai te capacitar para que você discirna a respeito daquilo que se levanta contra a unção. E aí é um ponto importante, porque se você tem nos acompanhado através do Spotify, através do YouTube, você verá que nós temos aqui o Arthur em algum momento, nós cremos pela fé que ele vai indicar o card aqui em cima, sobre a parola que vai falar sobre os dons do Espírito Santo. E esses dons do Espírito Santo, nós vamos falar sobre o discernimento de espírito. Então, veja que a unção, ela virá sobre mim para discernir a respeito daquilo que se levanta contra a unção. Contra a palavra. Contra aquilo que nega as coisas pertinentes a Deus. Então, ele não está falando a respeito de que eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso mais ouvir o Paulinho no domingo, eu não preciso mais ir para a escola dominical. Não está falando isso. Ele está falando o seguinte, olha, você vai ter um discernimento dentro, o Espírito Santo vai te capacitar para que você discirna a respeito disso. Se nós formos lá em Timóteo, Paulo está falando o que para Timóteo? Paulo, olha, vai chegar o tempo que ninguém vai suportar essa doutrina. Olha, fique esperto. Isso é na Bíblia Revista Atualizada por mim.
fique esperto, porque virá o tempo que as pessoas não vão querer, as pessoas vão querer ir atrás de fábulas, vão querer ir atrás de genealogias. Olha, mas fique esperto, Timóteo, porque isso vai acontecer, mas você tem que estar com um alerta dentro de você. Então, quando nós estamos falando sobre o anticristo, nós não estamos falando de alguém chifrudo, com um tridente na mão. Nós estamos falando sobre uma influência que virá, e na verdade já veio e está aí, né? Nós já falamos a respeito disso em outras parolas. Ela está aí, ela vai se levantar contra o conhecimento da palavra. Não é à toa que Paulo vai dizer, por algumas oportunidades, a primeira delas vai falar assim, olha, que as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais em Cristo, para destruir fortalezas, sofismas, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da palavra. Veja, então, conhecimento da palavra. A palavra, quem é a palavra? É Cristo. Cristo é a palavra, Jesus é a palavra. Então, quando eu me levanto contra a palavra, e nós temos visto hoje, quantas pessoas têm se levantado contra a palavra. E aí nós vamos seguir, e Paulo ainda vai dizer o seguinte, que não é à toa que Lúcifer, ele se faz de anjo de luz para confundir. Então nós estamos vendo que o anticristo, na verdade, é uma influência que vem, e já veio e está aí, para que venha dominar mentes e corações, para que o homem se rebele. Olha aí, nós já falamos sobre rebelião na última parola, hein? Se levanta, então... E aí eu encerro a minha parte aqui, quando os discípulos de Jesus passaram ali em Samaria, e aí viram para Jesus e falaram assim, Jesus, é o seguinte, nós fomos ver alguma coisa, um lugar para dormir, mas não deu certo, porque se levantaram contra nós. Aí ele vira e fala assim, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Eles falam assim, quer que a gente taque fogo do céu? E aí Jesus ele fala assim, olha o discernimento. Que espírito está sobre vós? Então, nós precisamos discernir aquilo que se levanta contra a palavra, aquilo que se levanta contra o Espírito, aquilo que se levanta contra o próprio Cristo. E aí vem um ponto importante, que eu vou deixar uma bucha na mão do Paulinho agora, linda, porque assim, Paulinho, blasfemar contra o Espírito Santo é algo do anticristo? Inclusive, só pode ser algo do anticristo. Perceba, usando o texto que você usou, tá? Você estava usando 1 João capítulo 2? Deixa eu abrir aqui. Olha bem o versículo 20. Vós tendes a unção do Espírito Santo e sabeis todas as coisas. O que a palavra diz? Ninguém pode dizer que ama Jesus se não for movido pelo Espírito do Senhor. E ninguém pode dizer anátema ao Senhor se for através do Espírito do Senhor. Não dá para dizer através do Espírito do Senhor anátema a Jesus. Então, a blasfêmia, ela só pode ser resultado da rebeldia contra o Senhor e contra o Espírito Santo. Agora, olha só, Will, eu quero fazer um outro destaque em cima desse mesmo texto que você usou e chamar a atenção para uma coisinha do versículo 18, ali de 1 João capítulo 2. Porque ali a palavra vai falar de duas coisas. Aliás, se me permite, né, vou esticar a perícope aqui para o versículo 17 e fechar ela nesse versículo 20 que eu acabei de citar, né? Porque no verso 17 diz assim, o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, qual é o assunto aqui? Vontade de Deus, ok? Né? Cumprir o propósito estabelecido pelo Senhor. É o né, do ungido. Fomos ungidos para algo. Para quê? Para o cumprimento da vontade de Deus na minha vida. Perceba, a vontade de Deus para a minha vida, ela tem algumas características genéricas
que tocam na vida do Arthur, que tocam na vida do Will, ou seja, que coincidem com as características que o Senhor espera de uma ação conforme a unção que está sobre o Arthur, de uma ação que o Senhor espera conforme a unção que está sobre o Will e conforme a unção que está sobre todos os discípulos e discípulas de Cristo. Há uma unção genérica, podemos dizer assim, uma unção generalizada, né? A unção de pregar o evangelho, a incumbência de pregar o evangelho, a incumbência de fazer discípulos, isso não é específico de um ou outro, né? Mas existem algumas características da unção que estão sobre a minha vida, que não estão sobre a vida do Arthur, que não estão sobre a vida do Will, assim como há características da unção que estão sobre a vida deles e não estão sobre a minha. Em João capítulo 1, no versículo 16, se não me engano, Evangelho de João capítulo 1, verso 16, a palavra fala que todos nós recebemos da plenitude de Cristo, da plenitude do ungido. Ou seja, nós não somos plenos em nós mesmos, mas a plenitude está em nós, porque cada um de nós tem uma fatia da plenitude do ungido, né? Nós temos uma parcela dessa plenitude. Agora, pensando ali em 1 João capítulo 2, Will, voltando ali no verso 17, o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, né, aquele que obedece aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, permanece para sempre. Aí o versículo 18 diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, presta atenção agora, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Qual é a característica da última hora dita pelo próprio Senhor Jesus? A palavra fala da apostasia. A palavra diz que nos últimos dias muitos apostatariam, e não de outro endereço, mas da fé. Muitos apostatariam da fé. Continua a leitura de João para você ver. Versículo 19. Saíram da onde? Saíram de nós. Quem são esses nós? A igreja. Os santos. Eles apostataram. Olha o sinal do anticristo. O sinal do anticristo são os muitos anticristos se levantando contra a própria igreja e saindo da igreja. Saíram de nós, mas não eram de nós. O que Jesus fala acerca de Judas, né, lá na oração sacerdotal, quando ele está orando? Ele diz assim: Pai, dos que me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. O que Jesus diz? No meio daqueles que o Senhor me deu, tinha um que o Senhor não me deu. Olha João falando a mesma coisa acerca dos anticristos do último tempo. Ele diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós. Os que o Senhor me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Esse não era meu, né? Então a mesma coisa João está se referindo aqui. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós, aí conclui-se essa ideia com esse verso 20. Vós tendes a unção do Espírito Santo. O que é a unção? A unção aponta lá para o versículo 17. Lá para quando a palavra diz vontade de Deus. Né? Vocês estão dentro da vontade. Por isso vocês sabem todas as coisas. Vocês que estão do lado de dentro entenderam. Vocês podem olhar para aqueles que saíram e perceber o porquê eles saíram. Porque eles não eram parte de nós, né? Se levantaram contra aquilo que está em nós. E o próprio João, ele vai escrever: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Justamente porque maior é a unção permanece maior. Maior é a unção do que aquele que se levanta contra a unção. E aí tem uma mensagem apocalíptica aí, né? Dizendo no final das contas quem que vai ganhar essa batalha. Já dizia o Billy Graham, não, vou parafrasear, né? Eu não sei, não me lembro a frase ipsis literis, mas parafraseando, o Billy Graham ele dizia o seguinte: eu li a Bíblia até o final, e eu sei como essa história termina, e creio que vai ficar tudo bem. Isso que você falou aí, né, Paulinho? É interessante, porque se você for lá para o capítulo 4 de 1 João, ele termina o verso 6 dizendo assim:
nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E é interessante porque quando João está escrevendo a respeito do capítulo 4, ele está falando do falso profeta. Então veja, isso nós já falamos em algumas oportunidades, nós vemos a palavra dizendo sobre o falso mestre e o falso profeta. E aqui nós estamos falando sobre aqueles que se levantam debaixo de uma unção profética, e ele está falando, olha, mas você tem que ter o discernimento, porque pode ter o espírito do engano, o espírito do erro. E aí, olha que interessante, né? Como a gente estava conversando. Paulo, lá em Atos capítulo 16, havia uma mulher atrás dele falando assim, olha, esses aí são servos do Deus Altíssimo. E se você parar para pensar, eles não estavam falando mentira, estavam falando verdade. Só que houve um discernimento. Por quê? A finalidade daquela influência não era para exaltar o nome do Senhor, mas era para engordar o coração de Paulo, para engordar o coração dele, de forma que ele viesse a cair. Então veja que como é muito bom isso que você acabou de dizer, quando ele fala, olha, o anticristo saiu daqui do meio. Então, ou seja, houve uma rebelião dentro do seio da igreja e elas se rebelaram contra a unção. Olha de novo a noção de rebelião aqui. E aí é um negócio importante, porque muitas vezes nós estamos no contexto de igreja e nós estamos achando numa boa a gente falar mal do pastor. Olha você aí sob uma influência do anticristo aí, você não está sabendo, você está indo contra a unção. E aqui eu não estou falando daquele que ai que toca no ungido do Senhor. É porque... o anticristo, só fazendo um parênteses, já que ele saiu do meio de nós, conforme diz João, cara, ele sabe a hora de dizer amém, ele sabe a hora de levantar a mão, ele conhece a música, ele sabe a hora de ajoelhar, ele vai no apelo, ele oferta, ele sabe como é que funciona a coreografia eclesial, ele conhece isso. É só esse parêntese que eu queria dizer. A gente precisa ficar muito alerta com isso. Por quê? Porque as ações, não os atos religiosos, mas as ações, os frutos, melhor dizendo assim, os frutos, eles vão determinar em que árvore esse ramo está ligado. Exatamente. E aqui, volto no versículo 6. E aí nós vamos discernir quem tem o espírito da verdade e o espírito do erro. E aí é algo interessante que nós vamos falar mais no próximo bloco. Naquela levantada de bola, assim, com suspense, e fala assim, agora termina aí, Arthur. Legal. Eu deixei vocês à vontade para falar desse bloco aqui, nem interferir muito. Eu me trouxe agora no coração uma palavra nossa, eu não vou lembrar qual foi o número agora. Lamentável. Mas eu lembro de vocês dizendo assim, aquele que está 90% errado é fácil de achar, é fácil de discernir. Ao contrário. Não. Quem está 90% errado, 90% errado você acha fácil. Não, é assim, quem está 50% na doutrina e 50% fora, você discerne fácil. O problema é quando você tem uma pessoa que está 90% na doutrina e 10% fora. Os 10% é uma linha muito tênue, e é aí que você... E essa ponte que eu queria fazer com o que você estava falando, com o que o Paulinho falou, ele sai do nosso meio, né? Ele sabe todo o vocabulário, sabe todos os trejeitos. E aí eu acho que uma das principais características hoje, eu não vou chamar de movimento de anticristo, mas dessa questão do espírito do anticristo, é relativizar a palavra, é relativizar as escrituras. Porque quando você parte da base das escrituras e você fala assim, não, você entendeu errado, na verdade a interpretação correta é essa aqui, ó, ponto. Aí é que dançou, porque aí o ponto de inflexão da palavra, de análise da palavra, é que aí a outra pessoa acaba não conseguindo discernir aonde foi o ponto que desviou, né? Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado com essa relativização das coisas, né, e as novas interpretações da Bíblia baseada no eu acho, né, e no eu sinto,
eu tenho muito temor com essa coisa do eu acho, eu sinto, sabe? Inclusive, até o Edson Teixeira já dizia, né? Você é crente, você não é achólogo. Inclusive até tava no mercado com a Priscila no domingo e a gente estava conversando sobre a nossa gravação aqui do canal, e a Priscila falou assim, vocês podiam trocar o eu acho por eu penso, né? Vocês estão achando bastante coisa ultimamente, vocês podiam trocar. Fica aqui a sugestão para vocês dois, para vocês acharem menos e começar a pensar. Eu acho que a Priscila está dando muita crítica no nosso canal. Já dizia o filósofo contemporâneo Peterson Foca, pensar é mó trampo. Penso, logo desisto. Viu, Arthur? Bom, isso aí que você falou, essa frase bonita que o Wilson repetiu, a parola 76, no bloco 3, 12 minutos e meio. Se não for lá, é só procurar nas outras 80. Muito bom. Gente, vamos chegar aqui ao final, então, desse segundo bloco da parola 81, né? Então, estamos chegando ao final. Sabadão estaremos de volta para concluir esse bate-papo. Então, fica aqui mais uma vez o nosso convite para você curtir esse vídeo, compartilhar este material para muitas pessoas que você conhece. Siga-nos lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de escutar em versão de podcast, também está no Spotify. Enquanto você... Paulinho? Enquanto você abre o poço no fundo da sua casa tentando encontrar água, uma vez que tem se tornado um artigo tão caro nesses dias. Mas o que está ficando caro não é a carne, não? É que matar boi, né? Falar de matar boi, é que nem todo mundo sai para matar boi. Mas cavar poço, todo mundo cava. Vamos chegar ao final aqui, então. Sabadão estaremos de volta. Se Deus quiser, um grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau.